Oi, esse é o Projeto Piloto Podcast. Aqui a gente vai conversar sobre temas que nos ajudam a ampliar a nossa visão de mundo e a nos sentir menos solitárias nas nossas jornadas. Conversas sobre comportamento, diversidade, bem-estar, maternidade e o que mais der vontade. Eu sou Lu Ferreira, influenciadora, mãe e empreendedora que acredita que cada dia é uma oportunidade para a gente ser melhor do que ontem. Eu sou a Thaís Farage, eu sou consultora de moda, mãe do Miguel e do Tom e adoro uma boa conversa. Hoje a gente está aqui com a Sheili Calef, que é educadora, professora de comunicação e oratória. Seja bem-vinda! Obrigada, gente. Eu tô ansiosa, estou nervosa no meio dessas mulheres tão maravilhosas. Como a gente estava falando antes de começar, tem muitos viés, muitos olhares diferentes, muitos ângulos diferentes pra gente olhar para o mesmo tema, que é estupro. Olha só, que tema, não é mesmo, gente? Leve, vai ser que leve. Tema leve. Mas eu confesso que já tenho o hábito de falar disso há bastante tempo. Então, se você tá acompanhando a gente, é gatilho sempre. Toda pessoa que foi violentada sexualmente, ela inevitavelmente vai reagir a esse tipo de informação de um outro jeito. Mas eu me comprometo a fazer isso do jeito mais leve possível. Porque se a gente não falar a respeito disso, não aprender a falar de um jeito que seja possível escutar, nós não vamos caminhar. Então, fiquem conosco. Vai dar certo. Pega na mão uma da outra. É isso, e vamos aprender também como é que a gente fala disso de um jeito mais leve, mas não deixa de falar. Como é que a gente, enfim, lida com as pessoas. Como é que a gente traz o tema em ambientes, de repente, de trabalho, né? Então conta um pouco pra gente. Eu assisti o seu vídeo, aquele do YouTube, que você tá no fundo amarelo, em que você fala da dificuldade da palavra, né? Que a gente usa vários termos diferentes, né? Então, foi violada, foi… Mas a gente geralmente não usa a palavra estupro. Isso, parece que ela é uma palavra mais forte que as outras, né? Eu até sugiro que a gente comece a treinar. Estupro, fale a palavra. Porque no fim do dia, é estupro. E eu gosto de uma analogia, pensa assim, existia uma lenda, e é legal a gente desmistificar isso, né? Até 2009 era considerado estupro se tivesse penetração, algum tipo de penetração. Hoje já não é mais assim. Então, um beijo roubado é um estupro. Não é um abuso, é um estupro. Qualquer toque que a pessoa faça em você, sem o seu consentimento, pode ser categorizado como estupro. Eu não sabia disso. Nem eu. E olha que interessante, por quê? O que é pior? Digamos que eu tô aqui na frente de vocês e eu tô aqui, a Lu tá na minha frente. E aí nós estamos numa baladinha e eu passo a mão no peito dela. É pior eu passar a mão no peito dela, passar a mão no bumbum dela, roubar um beijo dela ou agarrá-la no banheiro? Sabe, eu não tenho como categorizar esse horror. É verdade. Né? E se você pensar numa criança, então, você pensa numa filha sua. Desculpa. Não vou nem nem pensa, mas fica mais fácil ainda de entender que o trauma que vai ser gerado nessa pessoa não importa, não é o fato de ter uma penetração ou não que vai gerar um trauma. Às vezes é até uma coisa assim, só de passar a mão. Eu conheço amigas minhas que não pegam ônibus porque elas foram assediadas de um jeito. Eu tenho uma colega que ela foi assediada, eu lembrei do caso dela especificamente. Ela depois adquiriu muito peso, né? Ela teve toda uma questão com a aparência dela, com peso e tal, por causa de um assédio muito violento que ela sofreu no ônibus do cara passar a mão na bunda dela. Mas foi de um jeito tão horroroso que eu não posso comparar. Foi pior ou foi… Não dá pra gente comparar. Então, tudo isso entra na mesma categoria. Caramba. Então o assédio eu não encostei. Se eu não encostar na pessoa, é assédio. Não, então a porcentagem, né, assim, de quantos por cento das mulheres que já foram estupradas agora… Aumentou muito. Agora é 300%. Não, é isso. Eu lembro, eu quando criança assim, né, adolescente, comecei a ter peito. Um dia eu tava andando na rua, um cara passou a mão no meu peito. E eu não contei, assim, demorei um tempão pra contar, porque eu achava que meu pai ia me proibir de sair. E aí eu não queria contar. E talvez ele fosse. E talvez até ele fosse. E eu lembro claramente, lembro a blusa que eu tava. Porque eu sou muito da roupa. Agora, eu queria que você contasse pra gente o caso que a gente parou aqui no pré-gravação. Isso. Que é o caso que você tava dizendo de um pai preocupado com a filha que te procurou. Eu comecei… Então, depois que eu sofri eu sofri violência na infância e sofri violência na vida adulta. E então, eu comecei lá por 2016 fazer vídeos falando disso. E as pessoas começaram a contar pra mim. Sheili, aconteceu isso comigo. Então, eu criei um grupo de apoio. Para que as pessoas encontrem rápido e para juntar todo mundo. Porque, às vezes, uma mulher, ela tá desesperada.
E ela tá à beira de se matar, eu não posso demorar pra responder pra ela. Num grupo, alguém tá sempre online. Essa foi a minha ideia. Então a gente criou o grupo, As Incríveis Mulheres que Vão Morrer 2 Vezes, tá todo mundo lá. Pra pessoa achar rápido. E um dia eu recebi uma mensagem, a gente começou a falar de roupa aqui, né, no começo, eu recebi uma mensagem de um pai pedindo que eu fizesse um vídeo dizendo pras meninas não usarem roupa curta. E aí eu respirei fundo, né? A feministinha que mora em mim se revirou e falou, como assim? A mulher usa o que ela quiser. Só que ao mesmo tempo que ela usa o que ela quiser, podem existir riscos. Então eu respirei fundo e perguntei pra ele, você tá preocupado com o quê? Né? Tentei entender um pouco mais o que ele queria dizer por trás daquilo que parecia um julgamento da roupa das mulheres. E aí ele disse, eu vejo as roupas que a minha filha usa, eu quero que ela use tudo que ela puder e quiser, mas eu sei que algumas dessas roupas vão ser julgadas. Ela anda muito de ônibus, ela anda de metrô com as colegas, ela vai pra baladinha. Então, existe um lugar que a gente quer, é claro, se expressar da maneira que a gente quiser e puder, mas vivemos nesse país, que estupra 4 em cada 10 brasileiras. É metade da população durante a vida. E foi que a gente estava conversando que... Eu não vou saber o número exato, eu posso pesquisar daqui a pouco. Enquanto a gente conversa, eu dou uma pesquisada rápida. Mas a gente usou esse dado no livro que eu escrevi com a Maíra, de que, eu acho que é isso, 60% dos brasileiros acredita que se a mulher foi estuprada usando roupa curta, a culpa é dela. Então, um dado também tão alarmante como esse... A culpa não é da roupa, mas eu também, como consultora de moda, eu sempre falo isso. Eu não tenho coragem de virar pra uma pessoa e falar, bota seu shortinho, bota o seu decote, vai andar de ônibus, de metrô, vai no show, vai, e eu garanto. Eu não garanto. Porque é óbvio que a culpa não é da roupa, né? Lógico, a gente sabe disso. A gente sabe, e isso é provado, né? A gente tem um monte de exemplo enfim, de freiras que foram estupradas, enfim, de mulheres que estavam, às vezes, mulher em coma, né? Não é uma coisa sobre roupa, é muito mais sobre violência do que sobre tesão. Mas é um lugar que a gente aceitou acreditar, né? Que o machismo, que o patriarcado acolheu. Então, é um jeito de culpabilizar e que... É isso, é muito arriscado, né? É muita coisa você falar pra uma mulher, tudo bem, usa qualquer roupa. Eu, por exemplo, não uso. Eu sou uma pessoa super comedida, eu não uso decote, eu não uso coisa... Eu não gosto que as pessoas me olhem com desejo na rua. E eu ando, claro que isso tem muito a ver com quem é essa mulher, onde é que ela mora. Eu ando muito a pé, eu ando muito de bicicleta, eu tô sempre no centro de São Paulo. Então eu tô vendo as pessoas na minha cara o tempo todo, né? Talvez uma mulher que ande mais de carro ou só naquele transporte, enfim. Vai depender de cada uma de nós. Nós temos uma questão de sociedade grande. E é isso, de como também o que você já viveu não se apaga, né? Impacta as suas escolhas, claro. Eu tava também contando essa história antes da gente começar, que eu tive uma cliente uma vez que... Ela devia ser tamanho 34 e ela usava roupa, sei lá, 40, assim. Ela tinha que apertar tanto a calça pra não cair, que o cinto dela quase amarrava, assim, o cinto na... Sabe, todas as roupas dela eram clochard aqui em cima, assim. E aí eu perguntei, assim, era claro que tinha alguma coisa. E eu nem esperava que ela me contasse que tinha sido estuprada. Mas isso me ensinou muito pra todo sempre que... primeiro que, de fato, nenhuma mulher, tem uma pesquisa que mostra isso, a gente não se enxerga só com o olho, né? O jeito que a gente se vê é muito mais afetado pelo que a gente ouve sobre a gente do que, de fato, pela visão. Isso é uma pesquisa, assim, a gente não se enxerga como a gente é, ponto. A gente veste a nossa ideia mental de corpo. Então... Mas essa cliente me ensinou muito que a roupa que a gente usa conta muita história, inclusive essa, sabe? De que se esconder atrás da roupa, a roupa às vezes vira uma armadura, né? Aliás, essa é uma coisa bem interessante para mães, pais e cuidadores ficarem atentos, porque uma das características... Muitas coisas podem acontecer, né? Isso é uma coisa básica que a gente trabalha no grupo, mas muitas coisas podem acontecer com uma pessoa que sofreu uma violência sexual. Questões com aparência, questões com alimentação, questões com a boca. Eu tive muitas questões com a boca, eu não gostava do meu sorriso, não gostava de me alimentar sozinha, porque como eu sofri na infância um abuso oral, então uma pessoa colocou o órgão dentro da minha boca, então isso era desconfortável pra mim. Eu nunca me achei bonita, eu não tenho uma foto sorrindo, eu não lembro da minha infância. Então, esse fato de ter essa complicação, eu sempre tenho que estar com alguém, tenho que estar com a TV ligada, não era, hoje eu já trabalhei isso, mas não era agradável comer. E várias mulheres relatam isso, elas querem... da roupa mais larga, de tirar os elementos femininos, porque a única razão pela qual elas foram abusadas é por serem mulheres, não tem nenhuma outra razão. Então, tentar se afastar dessas características, ou cortando o cabelo, ou usando uma roupa que não marque tanto características que são consideradas femininas, pode ser uma consequência
que vem de um abuso, né? Já teve mães que entraram em contato comigo, falou, Sheili, minha filha mudou radicalmente, ela sofreu uma violência e hoje ela é uma outra pessoa. A mãe preocupada porque a filha mudou tanto fisicamente para se afastar de quem ela era antes, que a mãe não estava conseguindo lidar com essa nova pessoa. E não é um problema, tá, gente? Às vezes a gente vai precisar, uma nova pessoa vai precisar nascer. Por isso que a gente chama as incríveis mulheres que vão morrer 2 vezes. A gente considera o estupro uma morte. Não dá pra você ser como você era antes. É muito difícil. Ignorar, fingir que não aconteceu é impossível. Fingir que aquilo, né, não existiu. E ser igual você era antes parece impossível. Então, às vezes, você vai ter que nascer uma nova mulher ali. Que às vezes se veste diferente, tem um outro cabelo e que se sente mais segura assim e que tá tudo bem. Mas às vezes as pessoas que estão ao redor têm muita dificuldade de lidar com esse ser humano novo. Que às vezes vai ter mais raiva, que às vezes vai se expressar de outra forma. Porque a dor dessa coisa do estupro é que não tem nenhuma doença que atinja tantas pessoas. As doenças cardiovasculares, já fiz essa comparação, são as maiores entre os brasileiros, né? E as brasileiras, doenças do coração e tal. Nada atinge tanta gente e a gente não tem uma política pública para cuidar dessas pessoas. E quando tem uma pessoa estuprada, isso afeta o companheiro, a companheira, a mãe, o pai, os filhos, todo mundo que está ao redor ali daquele núcleo. Ela tem que se cuidar e geralmente ela é cuidadora de outras pessoas, então é um círculo assim bem complicado. Esse abuso é um abuso da sociedade. E é o único. Ontem eu tava pensando nisso, gurias. Olha só, vocês me interrompam, que às vezes eu desinvesto falar que eu lembrei disso. Porque assim, se a pessoa assalta alguém, você ainda diz assim, ele tava tô me vingando dela, vou matar ela porque eu estou me vingando porque ela fez um negócio pra mim. Eu assalto uma arma porque eu preciso de dinheiro. Tô roubando porque eu quero dinheiro. Agora, estuprar me dá uma razão. É só uma violência. Mais, é tão É só uma supremacia sobre o outro, né? A sensação da pessoa que sofre essa violência, ela é tão... Você vira um nada mesmo na mão da pessoa. Porque ela não tá fazendo isso porque ela precisa de dinheiro. Ela não tá fazendo isso porque ela precisa de... Em última instância, tá? Não tô querendo justificar crime, mas não existe. Realmente é uma vontade de subjugar o outro, a sua vontade. Então Só a pessoa humilhar. se sente muito lixo. A gente se sente muito desprezada. Muito humilhada, muito... tratada como um objeto no final do dia, né? Que é a última instância da violência, é tratar o outro como se ele fosse uma coisa, Não né? fosse humano, né? Eu vi também, eu não sei se nesse vídeo, mas me preparando para te conhecer, você falando como a gente deve abordar a vítima, né? Assim, que não é perguntar, porque as pessoas ficam muito curiosas, né? Assim, mas como que foi? Onde é que você estava? O que você estava vestindo? Como se isso importasse, né? O que você estava fazendo? Você já conhecia ele? Eu acho que Mas você foi porque você quis? Tipo, quando a pessoa Mas vai... tem certeza que ele não estava? E isso vai trazer exatamente o que você colocou, Thaís, do homem que não tem nenhum amigo. Como é que a gente tem tantas mulheres que já foram abusadas e não tem amigos abusadores ou que conhecem outros abusadores? A primeira pergunta geralmente é, mas você tem certeza que ele não estava só dando em cima de você? Será que ele já não estava afim de você e você não percebeu? Não, e é aquele sempre, né? Então, por exemplo, eu lembro quando eu tava solteira, que eu ia pra date de aplicativo. E aí, era aquele pânico de... Pra onde... assim, você ficar o tempo inteiro informando pra pessoa. Eu estou indo, mas não quer dizer que eu quero transar, tá? Eu quero poder ir embora a hora que eu quiser. Onde é a porta? Eu tenho dinheiro, as pessoas sabem que eu tô aqui. Cara, é exaustivo, assim. Então, eu lembro muito disso, assim, de quando eu fiquei solteira, do meu monólogo interior ser muito... Eu preciso comunicar o tempo inteiro. Porque eu cansei de ver esse caso, né? Das pessoas perguntarem, mas você tem certeza que você falou não? E Ele também ouviu você falar não? E também é um jeito de você mesma compilar provas para sua defesa. Sim, exatamente. Eu acho que o mais triste disso, Lu, é que a gente é tão julgada quando faz alguma coisa, não só as vítimas de estupro, qualquer vítima. Se não fossem as vítimas, não tinha crime no Brasil, às vezes. Eu tenho essa impressão. Né? É isso. Se fossem as vítimas, a gente estava vivendo uma sociedade ótima. Porque ela se põe em risco o tempo todo. Sai com o relógio na rua, gente. Aí são assaltadas. Sim, elas pensam que são, né? Tava querendo o quê também, né? Sozinhas, estão loucas, viajam. O mais triste desse pensamento é porque a gente está tão acostumado a essas perguntas que a gente já faz todas elas na nossa cabeça ao ponto de duvidar se a gente sofreu uma violência ou não. Muita gente me encontra lá no grupo, me escreve, descrevendo uma situação de violência sexual e perguntando. Geralmente assim, oi Sheili, tudo bem? Você que fala de estupro? Sim, eu. Posso te fazer uma pergunta? Pode me fazer uma pergunta. Uma menina de 14 anos. A conversa foi bem essa. Posso te fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. Aconteceu isso. Ela descreve uma coisa horrorosa. Tipo uma pessoa que
quis transar com ela, ela disse que não, e o cara correu atrás dela, ou bateu uma punheta na frente dela, ou agarrou os genitais dela enquanto se masturbava, qualquer coisa, e no final ela diz assim, isso é um estupro? A gente conseguiu disseminar tanto essa cultura de violência e de estupro, que torna tudo isso tão naturalizado e comum, esse beijo no carnaval, eu adoro esse exemplo, vocês vão me ouvir repetir isso sempre. Sabe essa coisa de que eu não te largo se você não me beijar? Isso é uma coisa que as adolescentes vivem... É muito violento. É muito violento isso, eu só largo se você me der um beijo. E isso é tão naturalizado que isso vai consumindo outras instâncias ao ponto de uma mulher adulta, às vezes, não conseguir perceber. Ela fica na dúvida, ela fala, não, mas eu realmente saí com ele. Não, mas eu disse que eu queria. Não, mas eu disse que não. Então, ela não precisa, às vezes, nem da voz externa questionando, porque ela já fez tantos questionamentos e isso vai fazer ela se calar. É que eu acho também que não é isso, não é falar. O medo da palavra faz com que a informação não chegue. Eu não sabia que, né, você começou esclarecendo o que é estupro. Eu não sabia que essas situações eram consideradas estupros. E assim, eu me considero uma mulher bem informada, sabe, assim? Não é assim, aquela... como que... Se eu não sabia, né, imagina como é que eu vou poder ensinar isso pra minha filha? Como é que a gente vai poder ensinar isso pras pessoas? Como é que a gente vai poder... Não, isso precisa ser falado, a gente precisa naturalizar falar sobre para que a gente tenha o poder de ter essa informação, né? Tem uma coisa também que eu vejo que, especialmente os homens, eles têm dificuldade de se identificar com as vítimas. Quando acontece um caso que fica famoso, fulano abusou de Beltrana, 2 pessoas, né, um fulano famoso. Mas... Será? Será que ela não quer dinheiro? Será que isso? Será que não quer aquilo? Gente. É desesperador, mas eu acho que tem uma narrativa de que ninguém quer ser vítima. A gente tem muita dificuldade hoje em dia. A gente gosta de falar que as coisas são mimimi, problema, de reconhecer que vítimas existem. Eu acho que esse é um primeiro passo para quem quer começar a entender o que é estupro. Vítimas existem. E o único motivo de eu ter sido estuprada foi que um cara decidiu que ele poderia fazer o que ele quisesse comigo. E que ele poderia impor. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver. Só que admitir isso é muito duro, porque se você admite isso, você tem que admitir que poderia ser você, que tá ali do lado da tua casa. É muito duro ouvir, então a gente precisa preparar o nosso ouvido. Acho que todos nós temos a possibilidade de acolher as pessoas quando elas falam um relato duro. Só que a gente tem que preparar o ouvido para não interromper a pessoa falando, para não desconfiar, para não colocar dúvidas, para lembrar que é difícil falar sobre isso, porque às vezes só falar já ajuda muito, mas nem falar a gente permite. A gente não permite que as mulheres falem publicamente das violências que sofreram. Não só mulheres, porque eu tô falando de mulheres, no grupo também tem homens que sofreram violência, geralmente praticada por homens também, muitos homens também são estuprados na infância por outros homens. É infinitamente menor. É infinitamente menor e o tabu é infinitamente maior. Muitos escrevem pra mim, mas eles não têm coragem de participar do grupo. Eles me mandam mensagem no particular. Sheila, isso já aconteceu comigo, que bom ouvir você falar. Amigões meus que eu fui descobrir também depois de falar disso publicamente. Ou seja, a gente nem sabe os números reais, então. Não sabe. A gente sabe um pouco o número das mulheres, porque a gente tem pelo registro oficial, uns 60 mil casos no ano, a gente sabe que isso é 10%, então 600 mil no ano. Mas de homens é mais difícil, a gente sabe que a maioria é abaixo de 13 anos de idade, né? Não, mas isso no registro, né? Isso registrado, mas sempre chega a registrar, gente. Exatamente. E o quanto é difícil você, né, fazer esse passo de ir lá e fazer o registro desse crime. E aí, como é, assim, nesse momento, assim, eu acho que o grupo deve ajudar muito, né, assim, dessas pessoas que sofreram essa violência, são vítimas e estão ali naquela indecisão de vou ali prestar uma queixa. Porque, querendo ou não, as histórias que a gente escuta, né, da pessoa chegando na delegacia, são horrorosas. São horrorosas. Gente, eu chego a arrepiar. São horrorosas. Como é que a pessoa é obrigada a reviver aquilo e ser questionada de maneira que, assim, acho que a pessoa deve achar, não, eu sou doida. Não, e como... Eu acho também que o jeito que a gente trata as famosas que foram assediadas, estupradas, diz muito sobre como a gente aceita e fala sobre estupro na nossa sociedade. Porque é isso, né? A gente tem mulheres famosas e é óbvio que a gente pensa sobre isso. Então você pensa, cara, ela que é famosa, que tem todo esse aparato midiático pra ajudar, que conhece um monte de gente influente, que tem mensagem de texto, que tem prova, que um monte de gente viu, ainda assim, não resolve. Então é desesperador, né? Assim, é muito solitário mesmo. É desesperador porque aí as pessoas vão dizer, e até a própria Jujut, ela falou uma vez, né, faça um escândalo. Teve um vídeo que foi muito famoso, do tipo, faça um escândalo. Não é sobre fazer um escândalo, não é sobre... Porque ainda vamos exigir que a vítima faça alguma coisa em relação a isso. Ainda ela é responsabilidade dela. Mas ela depois de um tempo, ela mesma corrigiu isso, porque a gente acha que as mulheres têm que denunciar. Então, primeira regra lá no grupo, mulher não tem que nada.
Vítima não tem que nada, não tem que falar, não tem que denunciar, não tem que ir na delegacia. Se ela falou, ela tá certa. Se ela nunca falou pra ninguém, ela tá certa. Se ela fingiu que tava gostando pra passar mais rápido, ela tá certa. Ela sobreviveu. Esse é o foco. Porque isso na já é hora, bastante. é muito. Na hora, quando o cara veio pra cima de mim, nessa violência que eu sofri em 2016, você não acha que você vai ser estuprada? Eu achei que eu ia morrer. Eu não tava entendendo o que ele queria. De repente, um cara veio pra cima de mim. Eu fiquei paralisada. Teve uns segundos ali, eu falei, será que esse cara quer ficar comigo? O que ele tá fazendo? Tá brigando comigo? Até eu entender que aquilo era um estupro. Claro. Assim, deve ter levado segundos, mas na minha mente é como se fosse um filme, assim, sabe? Muito lento. Claro. Até eu entender o que estava acontecendo. Então, o seu medo não é ser violentado, o seu medo é morrer. Eu tenho uma colega que ela disse um dia pra mim, a gente tava tendo essa conversa sobre assédio, sobre estupro, e ela disse assim, Sheili, eu acho que isso nunca aconteceria comigo, porque eu me mataria. Eu ia brigar com essa pessoa até morrer. Que pra mim é um negócio tão violento. E ela não percebeu o quanto foi duro ela falar isso pra mim, porque eu tava Como se contando, você não tivesse lutado, né? como se eu não tivesse lutado, ou como se fosse melhor morrer do que ter sido estuprada. Porque eu acho É que muita muito- gente pensa isso. É muito ruim isso. E aí passou um tempo, infelizmente, ela sofreu um sequestro relâmpago. Um sequestro relâmpago, tava ela e um colega num carro, e aí obrigaram eles a sacar dinheiro, essas coisas. E aí depois desse sequestro ela me ligou e disse, Sheili, eu queria te pedir desculpa, porque naquela hora que eu tava vivendo aquele sequestro, eu pensava que façam qualquer coisa comigo, eu só quero voltar pra minha filha. Óbvio. Se ele me estuprar, se ele abusar, não é nada, tudo tinha invertido de valor. E daí ela percebeu que era mais importante a vida do que esse fato não desmerecia tanto a vida, mas a gente tem é como se a mulher perdesse um valor social. Sim. Teve gente, eu tive uma parceria de trabalho que terminou depois que eu fui estuprada, e eu sei Que foi por isso. que foi por isso, porque essa pessoa, tudo bem, já não estava, né, a parceria mais incrível, mas existia um tom de que se eu não conseguir me cuidar, como é que eu ia cuidar dos negócios? Nenhuma mulher achou isso, era uma parceria com um homem. Mas se existe esse julgamento, ela não soube se cuidar. Eu sei melhor do que ela o que ela deveria ter feito. Então, como é que eu vou confiar nessa Ai, pessoa? gente, o homem tem que acabar. Nossa, gente. Mas eu entendo, assim, a linha de pensamento, eu nem respeito, mas eu consigo entender, É lógico. porque, assim, eu acho que são vários lugares, né? Então, ser mulher numa sociedade patriarcal, ser mulher que foi estuprada, né? Que é como se a mulher já tem esse lugar de ter que ser beatificada. O valor dela é ser desejada, né? Ser desejada. E ser uma boneca. Se ela não cuidou disso, né? É dar pra um homem só. Ainda tem muitos esses discursos, isso. né? Esse é o seu valor e você perde esse valor social. Tanto que a pena até a década de... Putz, eu não quero errar agora, mas talvez até a década de 60 a pena do estuprador podia ser casar com a vítima. No Brasil. Isso Nossa, é ontem, gente. É Não ontem. é ontem. É ontem. A pena da pessoa era casar com a vítima. Ela queria casar, ninguém sabia, mas pra não ser preso, ele poderia casar com a vítima. É, porque é isso, né? Tipo, você desvirginou a pessoa. Gente, não, Você pode resolver. Não dá, eu tô muito embasbacada. Você tirou muito daquela nojento. família, então ela precisa pelo menos casar, porque o valor social dela tá Aí quem ainda vai muito cumprir a atrelado ao pena, no casamento. caso, é a vítima, né? Que vai ficar morrendo todos os dias. Eu vou fazer uma pergunta correndo risco. Vamos Mas eu correr tenho risco uma juntas. amiga muito, enfim, uma amiga feminista que super militante da causa negra, e ela fala muito isso comigo. Ela fala: você não pode ser a branquinha covarde, entendeu? Você tem que correr o risco, e se você fizer errado, você pede desculpa. Então eu vou aqui correr o risco de fazer uma pergunta que talvez tenha uma resposta que não tenha. A gente podia fazer. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para se prevenir de um estupro? Além de conversar e pensar educar os culturalmente, homens. mas no indivíduo. Porque é isso, a gente falou, por exemplo, que a gente não... Tudo que a gente já faz. Eu vou ser muito honesta aqui também, correndo riscos de ser julgada por isso aqui, por todos. Eu vou ser muito honesta. Tudo que a gente já faz. Eu vivo me prevenindo de estupro. O que a gente faz para prevenir estupro? O horário que a gente sai, a gente avisa que saiu. Eu acho que nenhuma mulher vive no Brasil sem fazer coisas para se prevenir de um estupro. Não significa que vai dar certo. que se ele acontecer, você tem responsabilidade. Porque ele independe de você. Eu achei que a resposta ia ser tem- essa, tipo, você não consegue. Não, você consegue, na verdade. Assim, consegue. É impossível, porque você tem pai. Quem mais estupra é pai, avô, tio, gente dentro de casa, amigos e parceiros. Então, como eu me previno do meu marido?
Não vai ter o horário, não vai ter roupa, não vai, né? Então, até a gente sempre precisa relembrar, falando de estupro, que não é um bicho-papão escondido na calada da noite, na balada que te estupra. Não é uma pessoa que tem um problema, ela só não é uma coisa de saúde mental. Não é uma coisa de não é um saúde pervertido, mental. é o cara normal. Aliás, eu falo uma coisa, eu falo que toda família tem estuprador de estimação. E ao invés da gente denunciar aquele estuprador, a gente ensina todas as mulheres da família a não irem na casa daquele tio. Se aquele tio vier aqui, vocês não abrem pra ele. Não, dá uma... mas a minha família não tem. Pesquisa, vê se não tem. Tenta lembrar na infância. Lembra do vizinho, sabe? Então a gente treina todo mundo pra evitar aquele cidadão e não denuncia, porque temos uma questão com família muito complexa também nesse nosso querido Brasil, né? Uma família que deve ser preservada acima de tudo, inclusive a qualquer custo. E o homem provedor, então ele continua lá. E entre o homem e uma criança, como se tivesse uma escala de valor aí, né? Mulheres e crianças não têm, né? Assim, não tem direito. Mas então, direitos, não existem. Tem coisas que a gente vive o tempo todo tentando se prevenir de estupro. Isso é o que nos diferencia essencialmente dos homens, né? Um tipo de liberdade que eles têm. A gente tem tantas preocupações na hora de fazer uma coisa e eles têm metade. Então é muito mais fácil para eles inovar. Eu que trabalho muito com inovação, em empresa, com tecnologia, é muito mais fácil porque a mente deles está muito mais livre. Eles chegam num lugar, eles têm muito menos preocupação. Não, e dá, assim, é muita energia desprendida para ter medo. Muita energia. E a gente fica ninja nisso, inclusive. A gente já sabe mapear, a gente sabe quem que é suspeito, a gente já vê onde as crianças estão sentadas, tem alguém se aproximando dela. Você não se preocupa só com você começa a se preocupar com o entorno. Eu, com criança, sou a ninja giraia. Porque o estuprador, especialmente o pedófilo, ele vai ser muito legal com criança. Ele adora criança, ele sabe lidar com criança e ele vai ser acima de qualquer suspeita. Que ódio, eu tenho que suspeitar da pessoa acima de qualquer suspeita. Então você vira uma ninja, é impressionante. A gente fica se sentindo... Eu fico me sentindo meio paranoica. Mas eu falo assim, mas eu vou ser a mãe paranoica. Exatamente. Eu prefiro ser paranoica. E viro aquela... Eu no grupo da família, falo assim, eu penso que eles devem comentar entre si, né? Que eu sou doida, sabe? Assim, acho que minha mãe deve virar pra meu pai e falar assim, nossa, Luísa é doida, né? Exagerada. Tu tem uma carinha de doida. Eu ia falar. Um pouquinho, né? Um pezinho. Olhando assim. Agora que você falou, bem percebi. Mas é isso, assim, cara... Quando eu tô vendo a minha filha convivendo com outras pessoas, a pessoa que é mais legal, que dá mais certo, mas eu não tiro o olho. Porque, sei lá, por que é tão legal assim? Ninguém tem tanta paciência, eu acho isso estranho. E aí depois eu falo assim, mas eu sou idiota, né? A pessoa tá sendo legal com a minha filha e eu fico mais alerta. Mas é que a gente vê os dados. E não dá. Não dá pra... É isso, é sobre ver são os homens, né, gente? Assim, vamos também falar, não é a pessoa que é mais legal com o meu filho. São os homens. Quando as mulheres são legais com o meu filho, eu tô bem tranquila. Quando as mulheres são legais, eu falo, graças a Deus, uma mulher que tá ali pra me ajudar. A gente já se sente mais confortável quando uma pessoa motorista de aplicativo é uma mulher. Tudo isso vai ter a ver com essa cultura machista inevitável. Tem uma coisa que eu falo no... Eu não sei se você sabe, mas eu escrevi um livro sobre... mulher e roupa de trabalho, como na verdade o jeito que as mulheres se vestem no trabalho é 100% sobre desigualdade de gênero. Ai, interessantíssimo. Eu vou te mandar o meu livro. Ai, muito obrigada. E aí, uma das coisas que eu conto no livro, que me impressionou muito, porque, primeiro isso, né, a gente tava conversando sobre antes de começar, que 100% das mulheres, a primeira direcionamento no vestir é não quero ser estuprada. Todas. Mesmo quando a pessoa não verbaliza isso, eu entendo isso. Então, quando a pessoa me fala, por exemplo, você acha que tudo bem esse decote? Tudo bem pra quê? Pra não ser estuprada? Porque qual é o outro tudo bem? Tô mostrando demais? O que é mostrar demais, né? Assim, qual é o outro tudo bem? É isso, né? Porque assim, você não tá preocupada se o seu decote mostra muito pra uma pessoa que você quer que veja muito. Ai, não. É só quando você, né? É sempre porque você vai usar um decote e aí o seu chefe vai ficar te olhando só pro decote, não vai olhar pra sua cara. Então, é sempre passando por esse lugar. Dito isso, no livro a gente conta uma história que me mexeu muito, muito, muito. Que quando estourou o escândalo do Harvey Weinstein, de Hollywood, lembra? Um produtor de Hollywood, um super produtor executivo que claramente estuprou um monte de gente, uma galera. Ele usou o sexo pra construir a carreira, assim, pra destruir a carreira e construir a carreira de muita gente. Então, o sexo não, né? O abuso mesmo. Uma exploração sexual. E aí, tem um momento que as assistentes dele contam que quando chegava uma pessoa nova pra trabalhar, elas falavam assim, não vem de saia. E você vai usar 2 meias calças. Porque quando ele for começar a tirar a sua roupa, você vai ter mais tempo de se defender. Cara, isso é muito... Isso, tipo, sério, me dá vontade de chorar. Porque é destruir tudo que eu acredito sobre roupa. Tudo que eu vivo todo dia. Assim, é tipo...
acabou, né? Assim, 2 coisas. Primeiro, eu vou chorar durante esse episódio. Eu já segurei 2 vezes e assim, tá difícil. Mas essa história eu acho muito marcante, assim, como a gente se veste essencialmente pro outro, pra se defender, pra… Eu posso falar uma coisa que eu faço com a minha filha, que é absurda? Ela tem 7 anos. Eu faço ela botar short embaixo de vestido. Tem necessidade? Útil? Não. É pra quando ela estiver brincando, não aparecer a calcinha. Que é único e exclusivamente um lugar de preservar, né? Porque no final dos contos, gente, uma calcinha é nada, né? Assim. Sim, mas a gente sabe que isso pode virar uma foto hoje em dia, que isso pode… são tantos detalhes. Que pode virar um olhar diferente pra ela. E eu virei essa pessoa. Outro dia eu trabalhei um tempo, até vou… É que foi um caso, acho que todo mundo viu, acho que eu posso comentar, mas enfim, uma apresentadora muito famosa com quem eu trabalhei um tempo, como diretora de conteúdo, ela postou uma foto do neto nas redes sociais. Do neto peladinho, um bebê. Sim. Porque ela tava tão feliz. E porque pra ela ele é tão um bebê. Ele é um bebê lindo. E ela bateu a foto e Nem postou. peladinho, coisa E eu fofa. sigo ela, porque, né, enfim. E na hora que eu vi, eu já mandei uma mensagem pra assessora dela, que eu conheço. Falei, tira essa foto, porque ela pode ser mal interpretada, porque é uma criança nua. Mas assim, Gente, é um bebê, um né? bebezinho Muito assim, surreal. e com a luz, sabe, aquela foto linda de vó. E deu assim, 3 minutos ela me respondeu, já tinha uns 10 comentários falando. Já tava todas as mulheres também cuidando disso. Mas é isso, você não pode nem celebrar com a sua comunidade. Não pode, você tem que ter um tipo de cuidado que é quase uma loucura, né? E daí quando a gente fala de cultura do estupro, as pessoas falam, mas o que é isso? Isso não existe. É isso. E cultura do estupro é você não poder postar uma foto, porque você sabe que isso pode gerar um problema real. É você ter que cuidar de coisas que… E eu te fiz essa pergunta sobre se prevenir, porque eu tenho uma ilusão interna. Eu ando num momento de pensar… de cuidar de mim e tal. E aí, eu fico pensando muito que eu preciso fazer luta. Porque eu fico… eu realmente queria saber se a gente não devia… É sério, gente, a gente vive num país que… Vamos incluir no pacote É que 40% das mulheres foram estupradas. Será que a gente não devia estar tendo luta na escola? Eu não sei, defesa pessoal, um mínimo, não sei. Eu digo isso porque, sei lá, quando sei lá, o cara passou a mão em mim, foi muito simples. Se eu tivesse alguma capacidade de autodefesa, eu não tenho nenhuma. Eu acredito… E eu não… De novo, a culpa não é minha. Isso, claro, Mas… é sempre uma possibilidade. Eu acho que o que nos fizer sentir seguras em relação ao nosso próprio corpo é uma possibilidade. Mas as filhas das minhas amigas estão com 7 anos hoje em dia, as meninas, elas já dizem assim, oi pai, o corpo é meu. Mãe, você veio tirar minha blusa sem pedir permissão? Mãe, como assim? Você nem falou que ia tirar minha blusa? Tem uma história muito boa sobre isso. Então elas já estão… É esse treino, porque a luta… É isso que melhora o mundo. Eu vou me sentir melhor se eu souber lutar, porque eu tenho essa sensação que vai vir uma pessoa, mas eu te digo, talvez vai ser daí um Boa Noite Cinderela. Então, realmente, você não sabe realmente como não vai tem chegar. Um jeito. Não tem um jeito certeiro. O único jeito certeiro é a educação sexual nas escolas. É que a nossa geração não vai viver. A nossa geração não vai ver, mas a gente já tá aprendendo com eles. Eu dou sempre o exemplo da minha amiga lá, que ela fica ensinando a filha dela que o corpo é dela. Daí a filha machucou o pé, elas foram no médico. O médico foi abrir o dedo dela e falou, deixa eu abrir aqui que o médico tem que olhar lá. Não, o corpo é meu. Eu tenho uma amiga exatamente isso, que ela acabou de sair do hospital, descobriu que tem asma, ela tem a idade do meu filho. E aí, ela foi fazer a fisioterapia respiratória, e a mãe dela assim, você vai fazer, você tem que fazer tudo que a moça mandar. Ela falou, não, você falou que o corpo é meu corpo não quer fazer. E aí então virou, tipo, Aí vai virar uma negociação, né? Não, e eu tenho uma história muito boa. Mas é mais legal negociar do que essa questão de Óbvio. obediência. Ontem eu tava numa live de educação positiva. Essa coisa de lealdade, obediência, manda quem pode, obedece quem tem juízo, honrar pai e mãe. Isso cria pessoas super problemáticas. Sim. Ninguém pode obedecer. Quando eu treino meu filho e minha filha para eles obedecerem cegamente tudo que eu mandar, a hora que um outro adulto… Isso vulnerabiliza eles, porque na hora que um outro adulto mandar, talvez eles entendam que eles precisam fazer uma coisa. Que é o papel deles fazer isso. Que vai, inclusive, contra essa coisa de, tipo, dar beijo no tio, dar beijo na tia. Desde essas coisas bestas que a gente continua fazendo. Não faz. É outra coisa da mãe paranoica que eu acho que no grupo… É isso. Nunca. E do tipo assim… Chega o tio e fala, dá cá
um beijo na tia. Se você quiser, né, filha? Né, tio? Ela é louca mesmo, gente. Sou Olha a louca. cara dela de Mas louca. sejam isso aí. loucas. E eu É pra faço o ser contrário doida. também. Eu, quando vou falar com a criança, eu falo, posso te abraçar? Posso te dar um beijo? Porque também a gente faz que às vezes nosso filho não fazer, mas a gente adulta vai. A gente faz. E eu tenho uma Esquece. história que também muito engraçada, que eu viajei com uns amigos, e aí eu tava com, tava com roupa de ginástica e uma camiseta por cima. Mas tava de top de ginástica. E aí entrou o Miguel, meu filho, e a Bia, que é filha desse casal de amigos, entrou junto comigo no quarto. E aí Não eles é a estavam minha Bia. Não é, outra Bia. Eles estavam conversando e eu tirei a blusa porque eu ia trocar a blusa de cima. E eu botar outra blusa, eu tava suada. Aí ela olhou, ela deu um grito assim, eu sou uma criança, você é um adulto, você não pode tirar a roupa na minha frente. Aí eu falei, aí eu fui chamar a Dani, que é a mãe dela, eu falei, gente, você arrasou. Porque ela fez um escândalo imediato, assim, e claramente não era o caso, óbvio. Mas, e eu tava de top, eu não tava nem pelada, porque eu também fico, eu sou Claro. muito, tipo, tirar roupa em qualquer lugar, mas eu não no filho dos outros, eu fico… Sim. Mas eu tava de top, assim, mas eu achei muito bom, assim, muito É. ensinada a se proteger, né? É isso, porque, nossa, a minha geração toda viu um pau que não queria. Toda. Meu Não, Deus! gente, na minha escola, eu estudava num Hoje, colégio católico. elas não vão passar por isso. Se elas verem isso, elas vão dar um grito, vão sair Eu correndo, vão estudava num colégio confiar que podem falar católico, sobre numa isso. cidade pequena, e tinha um pau fixo, tipo, na frente da escola, numa praça, na frente da escola, tinha um cara que ficava todo dia. Era fixo, assim, todo mundo Todo ria. mundo tem a história do Tipo, cara que era o gente. peladão do não sei aonde, não tem? Todo mundo tem. E Tipo, um pau fixo de fora. Tipo, como é que a gente achava isso natural? Educação. É a educação. é educação. Pode ser uma educação para a luta, também para a defesa corporal, pode ser, mas realmente é muito difícil que você consiga garantir algo. A gente já faz isso o tempo todo, mas educar para a pessoa perceber, porque eu acho que nomear, o que é vulva? O que é vagina? São as únicas partes do corpo que não tem nome, que tem apelidinhos, né? É. A gente não fala. E aí vai vir toda uma questão de pornografia que vai entrar. Por que a gente não dá o nome? Por que a gente chama tudo de vagina e não dá o nome de vulva? Por que a vagina não pode ter relevo, não pode ter pelos, não pode ter lábios, tem que ser um negócio liso e a gente é campeão de Plástico. cirurgia íntima. Então, tudo isso vai se comunicar dentro dessa cultura de violência contra a mulher. Ela violentando o próprio corpo, os outros violentando o corpo. Passando desse primeiro negócio que você falou, de que a gente vê o corpo com o ouvido, como você falou, né? É isso. Não, eu amo novela antiga. E, gente, como é difícil rever novela antiga agora. Nossa, é muito, né? Gente, eu tava revendo Laços de Família, Nem é tão antiga, né? que nem é tão antiga. Gente, é uma novela 100% valorizando o estupro e o assédio. Assim, tem um cara que enfim, acho melhor não falar quem são os personagens, sei lá, se isso tem um problema. Então, vamos lá. Tem um cara que ele trabalha na fazenda e ele se apaixona pela veterinária. E, assim, a grande sexualidade, a grande coisa é que ele persegue ela. E ela fica falando não, não, não. E ele agarra ela à força. E aí toca uma música romântica. E a gente também foi ensinada a isso, né? Assim… Do Achar isso tesão natural. de esse tesão construído no não, não, não. E aí ele consegue, né? Tipo, é muito, muito impressionante. Uma vez visto, não desvê. Uma vez isso não desvê. Mas eu acho muito chocante que a gente reprise essas novelas hoje em dia sem ou corta essa cena, ou tem um aviso gigante, eu não sei. Deveria, né? Por Ou quê? um comentário, alguém que fale, né? Porque é realmente chocante. E às vezes umas que nem são tão antigas, eu também vejo umas novelas e falo, nossa, que interessante. Tem uma coisa que passou, que a gente falou dos homens, e muitos homens entram em contato comigo. Inclusive, recentemente, um homem, eu até fiz um vídeo sobre isso, porque ele disse, olha, eu descobri que uma colega minha não gosta de falar de sexo e nada, descobri que ela foi violentada, eu queria ajudar ela de alguma forma. Muitos me falam isso. Companheiros que descobrem que a companheira sofreu uma violência, que descobrem não, constroem a confiança ao ponto dela revelar, né? Porque eu acho que tudo que uma pessoa quer é poder contar para sua parceria romântica que, seja homem ou mulher, que seja a parceria romântica que for, não precisa, né? Porque agora Qualquer gênero. qualquer gênero, agênero, seja a parceria romântica que for, que tem uma questão e que pode acontecer algo, que tem uma fragilidade, né? Isso é tudo que a gente quer. E qual é o principal problema que acontece? Geralmente eles me escrevem assim, descobri que a minha namorada foi estuprada pelo tio. O tio ainda convive com a família. Ela tem que falar com a mãe dela, ela não quer. Ela não quer contar pra ninguém. Aí começa do não tem que. Ela tem que, ela não tem que.
isso já é partir do princípio que você sabe mais da vítima do que ela mesma. Partir do princípio que ela não vai saber lidar com a empresa, que ela não sabe o que faz, que se ela sofreu violência, ela tem culpa em algum lugar. Então tem uma coisinha lá dentro do nosso cérebro que a gente precisa investigar, que é essa responsabilidade de querer culpar essa pessoa. Mesmo as pessoas com maior amor, e às vezes é uma mãe também, às vezes também é uma amiga, às vezes também é uma parceira dessa mulher, que vai falar a mesma coisa. Tipo, ela tem que, ela deveria. Gente, uma vítima, só ela sabe a família na qual ela está enfiada. Só ela sabe o que ela, ou consegue deduzir o que vai acontecer com ela, o que já aconteceu e ela está tendo que lidar, e o que vai acontecer caso ela fale. E vou contar para vocês, muita gente que fala se arrepende de falar, muitas meninas são expulsas de casa, muita gente não confia. Então, nunca você vai poder garantir. É como você falou, eu não posso garantir para ela, saia com o decote mesmo que vai dar tudo certo. Você não pode dizer o que uma vítima tem que fazer. Então, primeira regra, quer aprender a acolher, quer aprender a lidar com essas situações, quer aprender a ser uma pessoa para quem as pessoas contam isso. Porque se você não conhece ninguém que foi estuprada, provavelmente você nunca falou desse assunto. Provavelmente você nunca se dispôs a ouvir sobre esse assunto, né? Porque você conhece 40 mulheres, você conhece 50 mulheres, você conhece aí 20, de uma proporção vai ter 20 que já foram estupradas. Eu lembro que pra mim foi muito chocante quando teve aquela campanha do Chega de Fio-Fio. Não, meu primeiro assédio, lembra? Nossa, sim, foi a primeira. Gente, eu fiquei, assim, primeiro que eu percebi um monte de coisa, assim, eu tinha acabado de passar por uma situação que o meu chefe tinha me pedido em casamento, do nada, assim. Não é que a gente tava se pegando. E no minuto que eu disse não, ele passou a berrar comigo o dia inteiro. Eu tive que pedir demissão e sair do trabalho. E eu não entendi na época, cara. Eu precisei do meu primeiro assédio pra entender que eu tinha sido muito assediada. Porque eu ficava assim, eu achava engraçado. Quando tava pras pessoas riam. Eu falava, gente, que louco, haha. Tipo, não. E eu lembro que, assim, eu fiquei muito impressionada. Porque todo mundo que eu conhecia tinha uma história de assédio. Todo mundo. E teve uma também que era... Eu não vou lembrar como chamava, mas que era... Meu amigo secreto. Gente, assim... E aí comecei a lembrar de... assim, né, coisas assim. Então, tipo, festa de faculdade. Que eu lembro, assim, de amigas bêbadas. E você não deixa a pessoa sozinha. E você fala, vamos embora. Porque você sabe... Nunca, né? Você sabe que ele vai dar ruim. Já tá dando ruim. Você tá vendo que tá passando do ponto. E o amigo da galera, né? Que são só as mulheres se cuidando, assim. Não tem um cara que vira e fala, gente... Não. Tem uns, tá, gente? Tem uns. Aí porque vai falar, vai ter sempre um. Nem todo homem. Nem todo. Tá bom, gente. Vai ter um aí, 1%. Nem todo. Okay, a gente sabe que a gente tem todo 1% que tá aí. Mas é isso, assim. Eu acho muito... É isso, é muito... Eu lembrei agora do Adnet, né? O Adnet falou publicamente que foi estuprado 2 vezes. Por pessoas próximas, não vou lembrar exatamente, mas eu lembro porque minha primeira formação é cinema. Eu tenho muitas pessoas em comum, conhecem o Adnet, já filmaram com o Adnet. Lembro que foi um choque, assim, virou um assunto no meu grupo de amigos, assim, meses. E eu já sempre amei o Adnet, eu acho ele incrível, mas eu passei, tipo, virei quase uma ídola, assim, eu sou o maior fã do mundo do Adnet, porque eu achei um negócio tão corajoso, nesse lugar de masculino, porque ainda mexe com uma coisa o homem que foi estuprado é menos homem, né? Mexe nesse lugar da masculinidade muito tóxica, assim, então, e que a gente fala muito pouco. Eu tenho 2 filhos, meninos, né? Então, eu também penso muito isso, assim, de... enfim, toda essa conversa de ninguém encosta no seu corpo, se acontecer alguma coisa, tem que falar, me conta, a gente vai resolver, eu tô aqui, é nóis. Tem uma coisa que eu vi recentemente, que ao invés da educação pro consentimento é uma palavra muito boa, né? Eu acho até que já que as pessoas têm tanto problema com essa ideia de sexualidade, dessa palavra, educação sexual, ficam confundindo, né, na ignorância de que seria algo sobre sexo. A gente poderia falar de sexualidade positiva, a gente poderia falar de educação para o consentimento, mas eu vi recentemente algumas pedagogas falando de educação para o entusiasmo. Então, como que você sabe? Ao invés de você ver consentimento, a pessoa está feliz, animada, o corpo dela está fazendo, para você ensinar crianças sobre consentimento, né? Ela está muito feliz, essa pessoa, crianças, adolescentes, né, gente? Né? Quando você começa a falar de consentimento, o corpo está dizendo o quê? Porque todo mundo sabe, gente, não existe essa ideia de eu não percebi ou eu não vi. Não tem como. Se vocês forem transar com a parceria romântica de vocês, que é coisa mais chata do que a pessoa com aquela cara de uó, que não tá afim. Ninguém aguenta, não é sobre sexo, nunca foi. Sexo mais chato que tem. Imagina, você mesma fala, não, você não quer, pelo amor de Deus, né?
Tipo, é algo tão explícito de certa forma, então quando a gente fica exigindo não, tem que falar o não, tem que isso, tem que aquilo, a gente coloca umas camadas meio complicadas. Então, educação positiva, educação para sexualidade, eu dou aula na Prazerela de sexualidade positiva, que é uma casa especializada. Eu amo a Mari, a A Mari é gente já muito teve minha a Mari amiga. aqui. A Mari é maravilhosa, né? A Mari é minha amigona. É vida. Acompanhem, sabe? Então, informação, sexualidade positiva, vê isso, fica perto. Se você é homem, estuda. Se você é mulher, estuda. A gente é obrigado a estudar esse assunto. E se a gente teve contato com uma vítima, o que a gente pode fazer por ela? Miga, lamento muito que isso tenha acontecido. Que horror. Acabou. Eu brinco até, eu faço teste, né? Teve uma época que eu fazia isso no trabalho com pessoas que eu conhecia há pouco tempo. E aí, como é você? Quem é você? E tal. De repente eu falava, eu fui estuprada. E é melhor, só pra também treinar isso. Tipo, o que tá... Treinar falar, treinar ouvir. E um colega falou, nossa, que horror, Sheili. Perfeito, reação 10. O máximo que você pode fazer é, tô aqui. E o que eu incentivo que você faça é se coloque à disposição do tipo, nossa, eu lamento muito. Se você precisar de algo, eu tô com você. Se você quiser fazer alguma coisa sobre isso, se você quiser sair, se você quiser passear, se você quiser companhia para denunciar, se você quiser conversar profundamente, tô aqui. Não é dizer o que fazer, é se botar à disposição. Porque muita gente, quando eu fiz o vídeo falando, se botou à disposição. Teve um amigo que eu lembro muito, assim, que ele falou, poxa, vamos sair, vamos fazer, mas nunca fez. Então, se botou à disposição. Poucas pessoas falaram comigo, a maioria ficou muda. Eu acho que 2 pessoas ligaram pra mim. Uma da minha família, fora o meu núcleo mais íntimo, mãe e irmãs, que já sabiam, né? Uma pessoa da minha família, olha que minha família é gigante, lá no sul. E esse colega, que ligou pra mim e falou, poxa, ele viu seu vídeo e tal. Todo mundo viu. Mas o vídeo, eu acho que foi esse daí, ou o outro, enfim, um vídeo que... E ninguém nem teve coragem de falar comigo, porque não sabe o que fazer. E esse que ofereceu, sumiu. Então, no fim, se comprometa com o que você pode se comprometer. E verifique o seu próprio sentimento. Porque eu vejo que algumas pessoas, elas ficam tão indignadas que elas não acreditam. Meu Deus, eu vou fazer uma coisa. E aí você já tá precisando de terapia, não é mais a pessoa. Né? E ficar dizendo, você tem que fazer terapia. Lá no grupo eu tenho que controlar as próprias mulheres que estão no grupo, porque muitas vezes elas têm... Como a terapia fez bem pra mim? Então eu sofri violência, fiz terapia e fez bem pra mim. Aí alguém vai lá e põe um relato no grupo. Gente, aconteceu isso, isso, isso. Faz terapia. Vai na igreja. Não vamos dizer o que as vítimas têm que fazer. Se você quiser, você fala de você. Você fala, olha, eu fiz terapia por tanto tempo, fez muito bem pra mim, porque eu compreendi isso e isso. Mas sem... Que tal você fazer no final? A gente tem que resistir ao impulso, porque é violento você dizer pro outro o que ele tem que fazer com a vida dele. Total. Então, eu acho que essa é a principal dica. Quer acolher alguém? Primeiro, se colocar à disposição. Apoiar o que a pessoa... Você não sabe quem é ela. Você não sabe ser ela. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Porque você não sabe quem é o outro. Você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. É você saber que você não é o outro. Então, você tem que perguntar. O outro que vai dizer quem ele é. Então, dar esse limite empático para a pessoa ser quem ela é, apoiá-la na decisão dela. Você não pode passar por cima disso. E isso é tão fundamental para mim, que mesmo essa menina de 14 anos que me procurou, eu falei, gente, mas ela é menor, né? E ela tá dizendo que tá sendo estuprada pelo marido da prima. É que aí, judicialmente, você passa a ter uma responsabilidade, né? Passo ou não passo? Judicialmente, não? Passo ou não passo? Eu não não sou uma sei. professora, tô num grupo. Foi o que passou por mim. O que eu faço dentro dessa questão? Eu tenho por princípio que eu não vou obrigar a vítima a nada. Que eu não vou dizer pra ela falar com alguém, ou pra ela denunciar, ou pra qualquer coisa. Eu segui a minha intuição nessa hora. Fiquei preocupada, conversei com amigos e tal. Falei, qual é a minha obrigação? Eu tenho uma obrigação? Eu sou uma pessoa que fundou um grupo? E eu fui no meu feeling. Porque lá nós somos sobreviventes, não tem especialistas aqui. Então eu fui conversando com ela. Como eu conversaria com qualquer uma. Pô, como você tá se sentindo e tal. Tem alguém que você gosta muito, você confia? Puxa, minha mãe vai ficar louca comigo. Pô, tem uma prof que eu gosto, mas ela tá de férias. E eu, meu Deus, alguém precisa fazer uma coisa presencial com essa garota, né? Mas se ela tá falando comigo na internet, certamente ela não tem ninguém pra conversar, gente. A maioria dos adolescentes fala comigo. Esse monte de mulher que fala comigo, é a primeira vez que eu tô falando. Significa que elas não têm ninguém pra conversar, que ela não tem uma mãe, um amigo, um pai, um parente, um namorado. Estão falando com uma louca da internet que nunca viram, gente. Comigo. Se ela tem cara de louca, olha eu. As pessoas preferem falar pra uma desconhecida na internet que elas foram violentadas sexualmente do que pra alguém que elas conhecem. Isso é um absurdo. Isso é uma doença que a gente precisa terminar. E aí eu segurei a onda até ela decidir. Ela mesma disse, eu vou conversar com a minha mãe. Eu falei, ai, que pensão. Mas por dentro eu segurava todo o impulso de dizer o que ela deveria fazer. Ela falou com a mãe, qual foi a primeira coisa que a mãe fez?
proibiu ela de usar as redes sociais, porque deveria ter falado com ela antes. Foi o que a mãe deu conta de reagir. É isso que eu ia falar, que a mãe também, gente, imagina assim, o peso de culpa que a mãe não sentiu, né? Total, assim, mas depois de um culpa. tempo, a mãe veio, depois de um tempo. Mas aí, o que elas conseguiram? Conseguiram investigar na escola, ele tava abusando de uma outra menina também. Eu vi no Instagram essa sua... Abusou de uma outra menina também, conseguiram prender o cara, depois levou mais de um ano, ele realmente foi condenado. Aí foi terrível porque ela teve que depor, então eu conversava com ela antes dela entrar em audiência, foi toda uma... Nossa, gente, a gente acha que é um... Ser estuprado é uma coisa, agora entrar num processo contra um estuprador, nem 1% dos casos chega a nem a virar inquérito. Eu mesma já denunciei e não virou nem inquérito, perderam o meu inquérito. E se hoje eu quisesse ir atrás desse cara que eu já descobri que já violentou mais 2 mulheres depois de mim, eu gastaria uma grana, porque eles simplesmente perderam, era em outro estado, eu teria que mandar alguém pra lá, sabe? Eu às vezes fico pensando, vou retomar essa ideia aqui, em fazer tipo uma vaquinha online para poder ir atrás do estuprador, porque é isso que a gente pede pras vítimas, que elas se virem 1000. Hoje eu gastaria uns 30 mil reais pra mandar um advogado pra lá, pra tentar achar esse inquérito que sumiu. Eu fiz tudo o que tem que fazer. Ah, mas ela tem que ir na delegacia, tem que... Eu, com toda a minha experiência, fui lá, passei aquele horror, respirei fundo, fiz tudo o que tem que fazer e nada aconteceu. E olha que eu não sou essa pessoa tão famosa, mas tenho condições emocionais, eu tava sozinha, mas fui até lá, sabe? Consegui, fiz tudo certo. E o cara continua aí, fazendo o que ele bem entender com o que ele bem entender. Então, pra onde que a gente vai? Não quero decepcionar vocês. A gente vai fazer. A gente fala quem pode falar, denuncia quem pode denunciar. A gente precisa de dados, precisa fazer isso. Mas é realmente a gente achar que é isso que vai resolver. É cultural. É cultural e é na educação. Se os homens pararem de estuprar, o estupro acaba. Olha como é Já fácil. pensaram nisso? Gente, Mas tem mulheres. Sim, a gente sobe. A gente, 2. Mas a maioria é homem, gente. 2 em 10 bilhões. Tipo... Onde as pessoas encontram o seu grupo? No Facebook, chama-se As Incríveis Mulheres que Vão Morrer 2 vezes, ou Rede de Sobreviventes. Se digitar estupro, vai vir, tá fácil. E lá eu compartilho muita coisa, e nas redes sociais eu falo desse assunto também. Pra quem sofreu alguma violência e quer saber o que pode fazer, como pode fazer, eu indico os grupos, porque a gente não tem advogadas ou psicólogas ali, mas tem muitos grupos que tem, então meio que a gente compila, vai divulgando essas informações. E para amigos, educadores, mães, pais, sabe? O que eu faço? Como eu protejo uma criança, né? Como eu fico atenta no meu filho? O que pode acontecer? Quais são as situações que eu devo prestar atenção? Então tem muito material, eu compilo e deixo disponível, assim. Porque não dá pra chegar na lua e continuar estuprando as pessoas. Não vai dar certo. Esse nosso projeto de tecnologia não funcionará. Humanos, estamos falando aqui de um outro planeta. Não vai funcionar. Tipo aquelas... É isso. Não tem nem mais o que dizer. Mas talvez vamos falar da mágica. A mágica basta uma pessoa querer. Se você tá aqui, vocês querem, vocês estão olhando aqui pra mim, eu tô olhando pra vocês. No momento que cai essa ficha, que a gente entende que isso acontece, que a gente faz esse pacto com a verdade do ser humano, com a conexão humana, com a vida, de respeitar as mulheres, de respeitar todo mundo, de respeitar a si mesmo, porque quando eu pratico violência, eu tô me violentando também. Então quando a gente vai pela não violência, é uma mágica. É potência. É você salvando uma menina de 14 anos e interagindo com a mãe dela, salvando não no sentido... Sabe? É você mudando a vida real das pessoas e com qualquer coisa que você tiver na mão. É a internet, é o grupo. Você não tem que ser especial, você não tem que ser formada em psicologia, você não tem que ser mãe. Você só precisa ter um coração dentro do teu corpo. Você tá disponível, né? Então confia nesse coração, gente. Faz sua alma ficar grandona. Faz alguma coisa que... É só isso que você precisa. Se dispor a se conectar com seres humanos de forma verdadeira, sem julgá-los e querendo ouvi-los. E todo mundo tem essa capacidade. Isso é a coisa mais bonita. Vou chorar de novo. Ai, não dou conta como você é importante. Vocês são importantes. Todos nós somos tão importantes. A gente consegue. É um negócio assim. Então, é uma mágica louca, gente. Vocês salvaram a minha vida. Sabe? Muitas mulheres salvaram a minha vida. Tinha um dia que eu tava chegando em casa, eu tava tão morta. Sabe aquele dia assim que o seu dia hoje é só amanhã? E aí eu comecei a imaginar, eu tava subindo a escada pra minha casa, eram 4 andares na época. Eu comecei a imaginar todas as mulheres do grupo subindo junto comigo. Imaginei assim, se elas estivessem caminhando junto. E eu nem conheço a maioria, a gente se fala ali no A internet grupo. é muito potente, né? Eu fico muito, muito brava quando as pessoas falam mal da internet. Quando é que
Eu falo, ai, sério. Quando é que ia conseguir reunir todas essas pessoas ao vivo? Né? Cada uma numa cidade, cada uma numa estrutura. Nunca. Olha a importância da internet de conseguir, de alguma forma, viabilizar encontros desse. Assim, é muito potente. E enfim... Eu sou muito fã da internet. Eu também. Tá louca, né? Vamos abrir a boca, gente. Abre a boca pra falar as coisas que você tá pensando. Para com essa coisa antiquada de tipo, ai, vou guardar o segredo pra mim, não vou contar pra ninguém. Ai, tem um projeto, não fale pra ninguém. Não, fale pra todo mundo. Ache as pessoas que vão fazer o projeto com você. Vamos parar com essas mesquinharia e vamos colocar as coisas no mundo, porque o tempo urge. Vai que vem outra pandemia, morre todo mundo. A gente tem que fazer as coisas antes de morrer, não, gente. E outra, esse episódio tá muito leve. Tá bem otimista. Vamos viver o futuro desse conhecimento. Vamos, gente. Não, e é isso, né? Tipo, toda vez que alguém reclama da internet pra mim, eu falo, e você tá fazendo o quê pra melhorar? Qual foi o grupo que você criou? Qual a sua grande iniciativa no mundo, assim, que tá melhorando? Porque, né? Você pode, é isso, tipo, a internet tem tudo. Tem um grupo onde as mulheres que foram estupradas se encontram e se salvam e andam juntas, cara. É muita coisa, não é pouco. Eu acho que a maior queixa, imagino eu, seja muito de solidão. E tem um espaço desse... Imagina, eu vou dar um exemplo que é até ridículo, mas quando eu tive filho há 7 anos, e eu não tenho mãe, minha mãe já morreu, não sei o que, eu era muito sozinha aqui em São Paulo, o que me salvou foi ter grupo de mães na internet. Imagina o que é para uma pessoa que foi estuprada e não pode contar, e às vezes não tem ninguém em volta. É isso, é só ouvir, veja só, é um poder de comunicar. É de eu falar o que aconteceu comigo, eu reconhecer minha própria história. É um direito que a gente não pode tirar, nem das mulheres, nem dos homens, nem de ninguém que sofreu qualquer trauma. As pessoas têm o direito à vida delas. Aconteceu, é um fato, a gente precisa reconhecer os sentimentos dos outros, os nossos próprios, dos outros, esse respeito pelo que a gente está vivendo, sentindo, viveu, sentiu, sem medo. Eu não posso ter medo de falar fui estuprada. Eu não posso ter vergonha, eu não posso achar que eu vou ser julgada. Eu vou, nós vamos, mas eu não posso, eu não deveria. Então, quem já consegue, quem não está convivendo com o estuprador, quem não vai ser penalizada por falar isso, eu recomendo que fale. Quem puder, não estou julgando quem não fala, você não precisa falar nunca na sua vida. Mas se você tiver essa oportunidade, essa cara branca que nem a minha, que facilita muito, pode isso, falar. né? É uma coisa que eu ouvi muito e eu repito, que é, a gente tem tão poucas liberdades, se você tiver, usa, né? Tipo, não deixa passar. A gente tem muito poucas, né? A gente, mulheres brancas ainda mais, mas ainda assim, mulheres que são estupradas. Então, se tiver alguma liberdade, usa, não abre mão. Gente, eu acho que é isso, né? Assim. É isso. Nossa, gente, que... Enfim, eu choro, mas eu acho que a grande mensagem de otimismo... Eu sou super chorona, não dou conta. Mas eu acho que a grande mensagem de otimismo desse episódio é isso. Tem o grupo, as pessoas se encontram. Não é melhor morrer do que ser estuprada. Tem muita vida pela frente. Tem muita... Gente... Tem muita vida. É claro que se eu não tivesse vivido o que eu vivi, eu seria ainda mais foda do que eu já sou, porque eu sou uma mulher extraordinária. Eu seria maravilhosa. Essa história de, você é assim, porque eu já vi uns líderes espiritual, guru, falando que nada, tipo, tem umas bobagens do tipo, não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba. Não, gente, Deus não quis que ninguém fosse estuprado. Não tem nada a ver com misticismo. Dessa conversa mas tem também. Essas conversas. Então esquece essa porcaria. Não, e eu também tenho horror dessa história do tipo, mas você é assim porque você passou por isso. Então eu não queria ser. Não. Eu seria mais incrível e maravilhosa do que eu já sou. Mas eu sou uma prova viva e tem muita gente lá no grupo de que você pode ser extraordinária mesmo assim. Existe lugar pra gente ir. Tem dias que você vai chorar, vai ficar mal, e daí a gente vai conversar e vai... vai ganhar um colo. Tem dias que eu passo semana sem entrar no grupo, porque eu não dou conta, porque é pesado, gente. Nossa e tudo senhora. bem, é anarquista lá, não é uma por coisa isso que é organizada. grupo. É por isso que é grupo. Porque cada hora um... E tem vários, às vezes ali naquele você não se adequa, lá tem outros que são fechados, tem outros que são... Gente, a gente acha um lugar onde você vai pertencer. É só o que o ser humaninho precisa, necessidade básica, né? Autenticidade e pertencimento. E, gente, grupo é muito bom. Vai. É isso. Grupo é legal. Shelly, muito obrigada. Obrigada eu. Que presente ter você aqui, de verdade. Muito feliz isso, aprendemos muito, né? Muito. Gente, as redes da Shelly estão aqui na descrição. E é isso, né? A gente se vê no próximo episódio. Até o próximo. Até. Muito obrigada. Este podcast foi produzido pela Tumpats.